Fala, torcida do Cruzeiro ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Fica até o final do vídeo que tem novidade que vai ficar todo mundo de surpresa com essa novidade. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso cabuloso. Contra o Mirassol, Ozinho, olha o Arthur Jorge com o cabuloso aí subindo na tabela, já brigando lá em cima, hein? Impressionante a recuperação desde a chegada do técnico português, e a gente vai vendo os lances da partida. O Cruzeiro também poupando titulares e vencendo bem o Mirassolzinho, ó. E assim, ele poupa titular contra uma boa equipe, né? O Mirassol é um time bem organizado, estruturado, saiu lá da parte de baixo, né? Da zona de rebaixamento. E aí você tem que ter essa opção, porque no meio de semana tem a grande decisão da Libertadores, né? É um grande jogo, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Mas ele tem jogadores que vivem um grande momento. Um deles é esse aí que deu o passe, que na maioria dos lances de melhores momentos você sempre vai ver ele tocar na bola, que é o Matheus Pereira, né? Faz a diferença nesse time. Então, o Cruzeiro que, para a disputa do título do Campeonato Brasileiro, né, ele se recupera, acho que não dá tempo, né? Porque são muitos pontos que tem o próprio Palmeiras, Flamengo, agora o Atlético Paranaense também, na frente do Cruzeiro. Acho difícil, né, pensar em título, mas em vaga num G4, eu acho que ele pode pensar assim, e nas Copas, né? A gente está vendo esse lance aí, ó, que dá o pênalti, a bola bate na mão e o Reinaldo é maravilhoso, né? Muito bem nas cobranças de pênalti, o Reinaldo. Então é isso, acho que o Cruzeiro é um dos grandes favoritos, principalmente na Copa do Brasil, junto com o Palmeiras. E na Libertadores tem um grande duelo, que eu acho que ele chega em, no mínimo, igualdade de condições com o Flamengo. E a gente viu o gol do Wesley, né? Nem foi apresentado para a imprensa, oficialmente para a torcida, mas já chegou o ex-jogador do Corinthians marcando um dos gols na vitória por 3-1. Cruzeiro a 2 pontos do Fluminense, a 2 pontos do G4. É legal, né, também o jogador chegar e já marcar o gol, né? Dar aquela vitamina. Uma boa contratação. O Cruzeiro, que perdeu o Gabriel Peck no primeiro jogo, né? Tem essa novidade em campo. Cruzeiro se reforçando. Mais uma assistência do Fagner também, né? Fagner que tem sido um cara importante nessa retomada, né? Quase aposentaram o Fagner, e aí o Fagner aí, né, na Libertadores com o Cruzeiro, dando assistência uma atrás da outra, conseguindo agora uma assistência pelo Campeonato Brasileiro. O Caio Jorge já falou diversas vezes, né? O jogo dele é potencializado quando o Cruzeiro joga em transição. Foi assim que ele fez ano passado com o Leonardo Jardim. Hoje ele consegue ali um lançamento bom, um lançamento do Fagner, ele faz o gol. E o Wesley, pelo lado esquerdo, uma jogada bem característica do Wesley, né? E bem o João, só para passar também, o João Costa, né? Também fez a estreia hoje, ponta direita lá pelo lado direito, né? Canhotinho. Também gostei, achei que pode ser uma peça importante pro Cruzeiro. E agora para vocês, Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro venceu o Mirassol por 3-1. Elton Serra, o Cruzeiro vivendo dias diferentes daquele início de campeonato, né? Apostaram no jogo em Belo Horizonte no domingo de manhã achando que a temperatura ia ser agradável. Tava um calor, todo mundo reclamando do calor no Mineirão. E foi um jogo realmente que o calor baixou até a questão física das duas equipes, né? Duas equipes muito fortes fisicamente no sentido de velocidade, de transição, mas foi um jogo muito equilibrado. Apesar dos 3-1, o Mirassol foi uma equipe que impôs dificuldades a esse time do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu o placar com o João Marcelo ali no início. O João Marcelo fez um bom jogo, não só porque fez o gol, mas na defesa, né? Foi muito bem junto com o Jonathan Jesus. A linha de 4 do Cruzeiro funcionou muito bem, inclusive o Fagner também fez uma boa partida. Os dois laterais deram assistências, mas foi um Mirassol que conseguiu num pênalti, né, o pênalti do Reinaldo, voltar para o jogo ali 15 minutos depois de ter sofrido o gol. E aí, Edu, foi um jogo muito equilibrado. Foi uma equipe que impôs dificuldades realmente ao Cruzeiro. Matheus Pereira
dificuldades de jogar entre linhas, que é a característica dele, porque o Mirassol fechou o time praticamente com 3 volantes, deixando o Eduardo, ex-Cruzeiro, né, um pouco mais avançado para ser o armador, e 2 atacantes que voltavam muito para marcar. O Arthur Jorge mexeu bem na equipe quando ele colocou o Wesley, e aí vai ser o grande destaque dessa equipe, né? As inúmeras contratações feitas pelo Cruzeiro vão contribuir bastante para essa profundidade. O Caio Jorge fez o segundo gol vindo do banco de reservas, o Cruzeiro também poupando muitos jogadores, né? Fabrício Bruno no banco, o Gerson no banco, o Arthur Jorge poupando o seu quase xará Caio Jorge também, que entrou no lugar do Matheus Pereira, fez o segundo gol, e aí o Wesley, que foi contratado para ser esse cara, né, do 1 contra 1, ponta pela esquerda, faz uma belíssima jogada e faz o 3-1. Grande vitória do Cruzeiro, aliás, grande reação, como a gente vê na tabela, né, Edu? A reação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Perfeito, Elton Serra. Aliás, a tabela de classificação no Campeonato Brasileiro está aí pro fã de esportes. Palmeiras, líder, 48 pontos, mas o Flamengo diminuiu, agora tá com 42. E o Atlético Paranaense quer entrar neste baile com 40 pontos. O Fluminense, distante, com 35, aí tem Cruzeiro, Bahia, Corinthians, Red Bull Bragantino, Botafogo e Curitiba. Mas, de uma maneira geral, o grupo do Flamengo está completo pro jogo contra o Cruzeiro, né? E pega um Cruzeiro na melhor fase, né? Também. O trabalho do Ortiz voltou a jogar desde o começo. O trabalho do Arthur Jorge é muito bom. A gente vê o Cruzeiro hoje em quinto lugar, mas ele assumiu, o Cruzeiro estava na lanterna. Exato. A gente, às vezes, perde de vista por causa dessa parada para a Copa. O trabalho de recuperação do Cruzeiro sobre ele tem o segundo, se o campeonato tivesse começado na chegada dele, eu sei que é um si gigante, ele teria o segundo melhor aproveitamento, né? O Cruzeiro estaria numa situação melhor. Sim. Isso não sei se estaria lá perto do Flamengo, do Palmeiras, mas estaria numa situação melhor. Agora, hoje decisões diferentes, né? O Cruzeiro descansou jogadores contra o Mirassol em casa e o Flamengo foi com tudo para cima do Vitória, certo? Decisões diferentes nos dois elencos. É porque o Cruzeiro jogou no meio de semana a Copa do Brasil, né? E o Flamengo não. O Flamengo, como foi eliminado, então o Flamengo pôde emendar 2 jogos, hoje e quarta-feira. O Cruzeiro vinha de um jogo na quarta, né? Contra o Chapecoense. Foi quarta ou terça, não me lembro agora. Mas, enfim, jogou no meio da semana e precisava poupar hoje. Assim, então, eu acho que foram decisões corretas dos dois lados. Sim. Ainda assim, Caio Jorge fazendo gol de novo, entrando e fazendo gol. Wesley estreando, fazendo um belo gol. O Zé Lucas estreou também, né? Os reforços estão estreando. O Cruzeiro fez um pacotão de coisas boas para os dois lados, né? Flamengo para o Cruzeiro. No caso do Wesley, né? É um jogador estreia bem, né? Fazendo gol. Já tem um jogo super importante. Quarta, né? Já tem um jogo super importante, né? Assim, ele é muito bom jogador, esse menino aí. É bom. Eu sonhei com eles algumas noites, depois que nós jogamos lá. Ele fez um golaço, só driblando todo mundo. Eu só tô dando a volta no mundo até agora. Virou até meme o negócio. Deixou o jogador. Deixou o pitch pra trás? Deixou o pitch pra trás. Agora, ó. Brincadeira. Quem termina o domingo com um sorrisão, porque deu tudo certo, é o Cruzeiro. Né? Hoje, às 11 da manhã, escalou time misto para poupar os... Oi? Horário ruim, né? Escalou time misto para descansar os jogadores para quarta-feira. Vinha de 2 jogos puxados de Copa do Brasil, deu tudo certo. Tudo certo. E assim, um Cruzeiro, Rizek, que a gente esperava já lá no começo do campeonato, que fosse um time que começaria já a primeira parte do campeonato na parte de cima. E não aconteceu, né? O Cruzeiro demorou engrenar, demorou jogar bem. Hoje é um time que propõe o jogo. Hoje, dentro das características do jogador, esse Romero, por exemplo, que é o capitão, eu tenho elogiado ele nos últimos tempos aqui no fechamento, porque a gente falou em algum momento aqui do Mateuzinho de regularidade, ele é um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro, assim. Será que das uma liderança, né, um comando, um controle respondeu mais foi do Cruzeiro? Hã? Será que das trocas de treinador esse ano, a que teve melhor resposta foi a do Cruzeiro? Ele mudou o Cruzeiro, hein? Ele mudou o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um padrão de jogo hoje, pô. O gol do Caio Jorge, que entrou depois ali, uma jogadaça do Fagner, né? Você vê só o trabalho do próprio treinador. O Fagner pega a bola, já sabe a movimentação do Caio Jorge, que faz a movimentação belíssima, um passe, né, de manual, um lançamento de manual, aí entra o grande atacante. Chegou, né? Agora o Cruzeiro chegou. Acho que a do Botafogo também foi bem impactante. A mudança de técnico do Botafogo mudou o time. Botafogo... Em relação ao Cruzeiro, vou-vos dizer, porque vocês conhecem bem, o Cruzeiro tem um dos 3 melhores elencos do Brasileirão. Já o tinha o ano passado, não é? E este ano acabou por perder poucos jogadores, acabou por perder o Kaique e foi buscar 5 ou 6 jogadores para reforçar o plantel. Por isso, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são os melhores elencos do campeonato. Em relação ao jogo propriamente dito, será um jogo em que esses 2 jogadores têm uma importância muito grande
no movimento da equipa, mas não pode deixar de fora o resto dos jogadores, não é? Porque, como já disse, o elenco, se é um dos 3 maiores elencos do futebol brasileiro, temos que pensar que o seu coletivo também é um coletivo forte. E é para aí que vamos preparar o jogo, tendo sempre a atenção aos jogadores determinantes, mas ter uma percepção que o jogo coletivo do adversário também é bom. Temos de fazer um jogo nosso também do nosso lado, em que as nossas individualidades, contar com as nossas individualidades, mas também fazer um jogo coletivo bom, porque hoje em dia... Há poucos meses, o Cruzeiro olhava para a tabela do Campeonato Brasileiro e enxergava o abismo. Agora os adversários olham para o Cruzeiro e começam a enxergar um problema. A transformação é dessas que desafiam até o roteiro mais otimista. O time que amargou a lanterna no início da competição, ainda sob o comando de Tite, agora está batendo a porta do G4 e assustando quem aparece pelo caminho. Com Arthur Jorge no comando, a Raposa virou uma espécie de assombração azul do campeonato. E o domingo foi mais uma prova disso. Diante de quase 58 mil pessoas no Mineirão, em pleno Dia dos Pais e às 11 da manhã, o Cruzeiro venceu o Mirassol por 3-1, chegou aos 33 pontos, ficando apenas 2 do Fluminense, que fecha o G4. O horário poderia sugerir um futebol de domingo com cara de almoço em família. O Cruzeiro, porém, resolveu transformar a festa em uma reunião de trabalho. Torcedor do Cruzeiro. Realmente o Cruzeiro está muito bem com o Arthur Jorge. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que você está achando do desempenho do Cruzeiro, do trabalho do Arthur Jorge. E essas foram as notícias de hoje do nosso Cabuloso. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais notícias do Cruzeiro.